Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse estudo, onde nós vamos fazer algumas reflexões sobre o Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann, o Organon comentado, a homeopatia explicada e fácil de ser entendida. E assim, a gente vai vendo em cada passo detalhes do Organon tão rico de informações. Hahnemann foi um gênio ao trazer para nós excelentes explicações, muitos dados, observações que até hoje não são bem entendidas pela maioria das pessoas que estudam a área da saúde, principalmente muitos homeopatas não conseguem entender todas aquelas ideias que Hahnemann trouxe para nós. Era e é, né? E ninguém deixa de existir, apenas a materialidade no mundo físico passa, mas a espiritualidade no mundo transcendente continua. E Hahnemann é um espírito genial, dono de grandes informações, grandes conhecimentos, capacidade perceptiva maravilhosa e, além do mais, dócil às intuições dos seus protetores. Parágrafo 36. Doenças dessemelhantes. A mais forte. Primeiro. Parágrafo 36. 1. Quando existem duas doenças dessemelhantes no indivíduo, quando, sendo que ambas possuem força igual, ou a anterior é mais forte, neste caso, a infecção nova é repelida do corpo pela antiga. Então, aquela que está prevalecendo, continua prevalecendo e a outra fica escondidinha por um tempo, desde que a primeira for mais forte. Vejamos. Um cliente que sofre de uma grave doença crônica ficará imune a uma disenteria outonal ou por uma outra doença epidêmica moderada. Então, a doença crônica, na realidade, ela é entendida hoje como uma drenagem natural do organismo. E cada um de nós temos aquele ponto crônico, aquele ponto que nós chamamos normalmente de miasma, que é o terreno. Ele muda, mas a pessoa passa por um conjunto de traumas, de conflitos, aquela tendência miasmática da pessoa volta a aparecer. E outro detalhe importante é que a gente pensa assim, tratei o miasma, tratou dentro daquilo que você percebe, daquilo que você viu, não em profundidade. Então a noção de miasma tem que ser muito ampla, muito bem entendida, para que a gente entenda como é recuperar a saúde. E lembrando que, da lição 94 a 107 do livro Consolador, é importante que cada terapeuta leia bem esses dados para entender e compreender melhor as informações que o Hahnemann trouxe para nós. De acordo com Larry, os locais onde domina o escorbuto ficam imunes à peste do levante. E as pessoas que sofrem de eczema também são imunes àquele mal. Então, a peste do levante, o escorbuto e o eczema vai fazer com que a pessoa não pegue essa peste do levante. É uma doença bem antiga que praticamente, creio, já não exista mais com tanta evidência conforme nos tempos antigos. Ou, mesmo aparecendo, ela fica mais restrita em algumas regiões sem alastrar muito. Depois eu vou fazer uma pesquisa sobre ela e coloco embaixo no comentário. Segundo Jenner, o raquitismo impede que a vacinação contra a varíola surta efeito. E a questão de vacina hoje está aquele grande debate, toma, não toma, é boa, não é boa. E aí é bom estudar a homeopatia para ver como que nós devemos entender e proceder dentro dessas situações. Clientes de tuberculose pulmonar ficam relativamente imunes das febres epidêmicas de caráter meio moderado, de acordo com a opinião de von Hildebrand. Então, cada um aqui, eles trazem as suas observações, eles fazem, não foi só o Hahnemann leu e trouxe mostrando que eles chegaram à conclusão, fizeram pesquisas, eram pessoas sérias, idôneas que faziam essas pesquisas. E aqui está lá, Memories et Observation na Description de Egypte, tomo 1. Então, sempre tem aquelas questões que são feitas, são observadas por pessoas bem agudas, bem atentas a determinados detalhes. E esses detalhes são sempre importantes para que a gente entenda a homeopatia de um aspecto maior, de um aspecto mais abrangente. E assim, a gente tem que ver que é sempre importante compreendermos a homeopatia, estudarmos a homeopatia, porque ela é cheia de informações. E aqui nos miasmas,
nós podemos ver detalhes importantes de como os adoecimentos se processam, de como eles se apresentam ao longo da nossos adoecimentos, para que a gente possa, então, ter condições de agir na nossa proteção, da manutenção da saúde. E aqui a gente faz o seguinte comentário. Esse é um comentário bem pequeno. Duas doenças dessemelhantes. Se a anterior, a primeira, tem força igual ou a anterior é mais forte, a mais nova é repelida do corpo pela antiga. A pessoa ficará relativamente, presta atenção na palavra, relativamente imune à doença mais fraca, mas a doença ficará incurada pelo próprio corpo e também pela doença nova, sem o auxílio do remédio homeopaticamente correto. Então, você não vai pegar aquela doença nova, mas a doença antiga está lá. Se a doença antiga diminuir de intensidade por alguma forma, e você tiver contato com aquela doença, o que pode aparecer? Certo? Então, nós temos que prestar sempre atenção nisso ali. Não vou dar a resposta completa agora. Então, nós temos que prestar atenção nos detalhes que a homeopatia traz para a gente, como eu disse, traz para nós muitos detalhes importantes que nós temos que procurar compreender, procurar meditar muito sobre as informações do Hahnemann, ser um grande observador dos fatos, conhecedor das características das pessoas, das doenças, para melhor entendermos o processo. E quando a gente entende miasma, a gente vai vendo que quando você vai mexendo nessa estrutura aqui, tem a técnica para mexer, não pode mexer, eu quero tratar esse, eu quero tratar aquele, tem uma técnica, tem uma regra, a homeopatia, lembrando também que a homeopatia tem uma vasta possibilidade de trabalho. E muita gente trabalha de um jeito, outros trabalham de outro, cada um fazendo a sua parte, cada um procurando contribuir para um mundo melhor. Mas nós falamos que tem uma técnica, porque tem técnica que vai dar menos exoneração, vai dar menos reação, e a pessoa vai recuperando a saúde. Sempre recuperando a saúde. Lembrando que a tendência miasmática da pessoa, no meu caso sou muito tuberculínico, então sempre que passa por alguma situação de estresse, tensão, eu tenho a tendência a ter um problema respiratório. Fico meio fanho, o nariz fica entupido por uns dias e passa. Lembrando que antes eu tinha bronquite e ficar de cama, sem conseguir respirar. Então ficar um pouquinho fanho para mim não é nada em relação àquilo que era antes. Porque se eu quiser correr, eu corro. Se eu quiser jogar bola, eu vou conseguir jogar. Ou seja, eu consigo fazer as minhas atividades normalmente, apesar de estar meio fanho. E quem está com bronquite, né, às vezes não tem ânimo, nem força para sair da cama. Certo? Então, em relação a isso, muitas melhoras. Minha pressão é normal, glicose normal, tudo normal. Apesar de quase 60 anos. Certo? Então, entendendo que a doença mais forte sempre vai prevalecer se ela for primeira. E se ela vier depois? Aguardem os próximos capítulos. É importante nós entendermos isso. E aqui nós deixamos nossa singela homenagem e agradecimento a Samuel Hahnemann, Guilherme Teilo Mack, Nilo Cairo da Silva, Adolfo Bezerra de Menezes, Constantin Hering, Allan Kardec e todos os integrantes da TENEG, que tanto fizeram, tanto lutaram, tanto colaboraram, tanto contribuíram para que hoje nós pudéssemos estudar a homeopatia, compreender a homeopatia. A essas pessoas, o nosso muito obrigado e que a paz do Cristo esteja envolvendo os nossos corações. Aí você vai falar assim, mas esse aqui, o Kardec, não tem nada a ver com a homeopatia. Mas quando ele cria a base de entendimento da doutrina espírita, ele abre uma porteira enorme para que nós pudéssemos compreender a ação da homeopatia de uma forma mais ampla, mais interessante, mais transcendente. Certo? E os outros, o Hahnemann, o criador da homeopatia, o Constantin Hering foi o criador da lei de curas e um grande defensor da homeopatia, foi muito perseguido, todos os dois. Guilherme Teilo Mack, por ser descendente de pessoas pretas, né, de afrodescendentes, ele então foi rejeitado, não era bem aceito pela comunidade, tanto dos médicos como pela sociedade, e ele então se forma em homeopatia e vai trabalhar gratuitamente em Niterói, faz um grande trabalho. As pessoas davam o que podiam dar, ele não cobrava, a família dele que produzia os remédios, e mesmo assim ele tendo, se não me engano, 9 filhos, a maioria deles, todos eles fizeram curso superior, e alguns inclusive da medicina. O Nilo Caro da Silva era um
um tenente do exército formado em engenharia. Ele tinha um problema respiratório, ele foi estudar homeopatia, se tratou, escreveu vários e vários livros que são extremamente importantes e úteis para que nós possamos entender melhor a homeopatia e divulgar a homeopatia. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, um médico um cearense que veio para o Rio, veio formar medicina na época ainda do início da 1800 e pouquinho. E ele nasceu em 1930, né? Vem jovem para o Rio, eu não vou lembrar as datas agora porque não era a finalidade falar sobre isso, né? Então, acaba a gente tomando um carão por não ter memorizado essas datas. Ele vai para o Rio, de forma medicina, a história é mais importante que as datas. E ele tinha um problema gástrico muito sério. E um dia uma pessoa que era um médium espírita faz um receituário e passa um remédio para ele nesse receituário mediúnico. E aí ele toma o remédio, melhora a dor no estômago instantaneamente. Provavelmente foi arsênico. E a partir dali ele começa a pensar na doutrina espírita, começa a pensar na homeopatia, se passa a trabalhar com homeopatia, ajudando de forma caritativa dezenas e dezenas de pessoas, centenas de pessoas. Ele é, para os espíritas, um grande divulgador da doutrina espírita, e para os espíritas homeopatas, ele foi tanto trabalhador do espiritismo, como grande divulgador e propagador, difusor da homeopatia entre a comunidade espírita nascente na época. Certo? Constantin Heller já falou, Kardec já falou, e a Tenege, esses trabalhadores incansáveis que só eles e Deus sabem o que passaram para que nós tivéssemos o direito de estudar a homeopatia. E assim, as bênçãos do Senhor nos envolvam a todos, para que possamos trabalhar sempre dispostos a servir a causa do bem, dispostos a servir por um mundo melhor, por um mundo de paz, de harmonia entre todos nós. Paz e luz, que as bênçãos estejam sempre presentes em nossos caminhos. Olhai com bastante carinho para cada parágrafo do organon, para poder entender tantas sublimes mensagens que Hahnemann deixou para nós, podemos entender a homeopatia, as doenças, os adoecimentos e o meio de tratá-los. Colabore conosco, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e faça um pix. Ou adquire um dos nossos livros. Paz e luz, que as bênçãos do alto estejam iluminando nossos caminhos.